Ti, ó Pai, é que mais uma vez está a Tua igreja, a igreja de Jardim Planalto, reunida nesta noite. Pai querido, já nos agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua presença conosco nesta noite. Pai querido, porque temos já sentido a Tua presença em nosso meio. Pai querido, eu faço como aqueles discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, quando eles a reconheceram que ali o Senhor se faria presente, eles disseram: fica conosco, Senhor. Mais uma vez estamos nós, Senhor, te pedindo: fica conosco, continua conosco, fala conosco, usa o teu servo nas tuas mãos, Senhor, para que ele venha ser, Senhor, um canal de bênção para as nossas vidas, para a vida de cada um, a qual tem nesta noite chegando. Quem sabe alguém falou no íntimo do seu coração: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz. Deus, fala, Senhor, com essa pessoa. Assim também comigo, eu preciso ouvir mais uma vez a Tua voz. Pai querido, a Tua voz nos faz bem, a Tua voz nos traz alegria. Pai querido, a Tua voz, Senhor, traz gozo ao nosso coração. Pai, eu te peço, usa o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai do Senhor para a igreja. Os irmãos podem tomar um assento, por gentileza. Graças a Deus, agradeço por mais este dia, por estar na presença do Senhor. Agradeço pela alegria de estar aqui juntamente com os irmãos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Estou feliz por tudo que Deus tem feito através da vida de cada irmão e o trabalho que o Senhor tem nos confiado, tem confiado ao pastor e a cada um dos irmãos. Amém. E a cada membro aqui individual. Creio que todos aqui pelo menos conhecem a responsabilidade que lhe cabe, pelo menos de permanecer na presença Aleluia, do Senhor. Não é glória a fácil. Deus. Glória a Deus. Não é fácil. Muitos têm desistido, mas eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por todos os irmãos aqui, que aqui nós estamos servindo ao Senhor. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido segundo a sua bondade. Aleluia. O pastor falou a respeito da obra que nós estamos fazendo, pela graça de Deus. Quero só reforçar e agradecer a cada irmão que tem, direta ou indiretamente, contribuído. Aquele que não tem ido conosco, tem de alguma forma contribuído financeiramente. Mas o certo é que a obra de Deus está sendo feita, e eu tenho certeza, a palavra do Senhor diz que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra para com Ele. Graças a Deus, continue, irmãos. Seus irmãos, nós estamos abertos aí para fazer essa obra junto, coletivamente. Os irmãos, sentir de Deus, contribua. E porque a obra de Deus está sendo feita e nós estamos felizes, eu tenho certeza que Deus tem abençoado muitos dos irmãos aqui. Deus tem abençoado tremendamente e eu estou muito feliz. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, glória. Prepare aí o seu coração. Não espere nada de mim, Glória a Deus. mas confie que Deus é poderoso para usar um instrumento humano, um vaso de barro. E Deus usa, e a glória dele, o louvor é dele, mas ele usa no louvor, na ministração, ele usa naqueles que presidem.
Glória a Deus. E tudo é para a glória dele. Aleluia. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quando se, ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: quem é o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, esta é uma leitura muito desafiante. Deus me deu uma palavra, colocou no meu coração uma palavra e me deu um título também. O título dessa mensagem é: prepare-se, porque Deus quer usar você. Aleluia! Aleluia! Prepare-se, porque Deus quer usar você. Aleluia! Queridos irmãos, prover a Deus, que Deus nos honre nesta noite, e que quando terminar este culto e essa ministração, o teu coração possa estar dentro com desejo missionário, o teu coração possa estar em chamas, olhando para aqueles que estão ao teu redor, porque na tua mão, na tua vida, está o antídoto contra o veneno da serpente. Aleluia! Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Por isso que Deus me deu esta mensagem e este título: prepara-te, porque Deus quer usar você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com bastante adrenalina espiritual. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro
tremendo. É um livro, por assim dizer, missionário. É um livro que desde o começo até o fim é um livro de movimento. É o mover do Espírito. É a promessa de Deus. É o Espírito atuando com magnitude. É o Espírito, aleluia, pessoalmente. É o Espírito separando homens e mulheres de um mundo perdido, de um mundo, aleluia, caído, de um mundo degenerado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo historiador e médico Lucas, no primeiro capítulo ele já começa dizendo: Fiste o primeiro tratado, ó Teófilo, aleluia, acerca de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E ele está escrevendo para um tal de Teófilo, um grego. Louvado seja o nome do Senhor. E ele escreveu, e depois que ele escreveu, ele enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, este livro já começa com essa descrição do Lucas se informando, se inteirando e inquirindo minuciosamente acerca de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Aleluia. Porque ele está enviando para uma pessoa importante, porque ele sabe que aquela pessoa será um canal para os gentios. Aleluia. Ele sabe que ali haverá um canal aonde Deus, aleluia, aumentará a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que no primeiro livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo está movendo-se sobre as faces do abismo. Glória a Deus. O Espírito Santo está arrumando o caos, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Aleluia. E quem é a terra? A terra somos nós. Nós somos feitos do pó, nós somos barro. Aleluia. E quando nós vivíamos no mundo, nós éramos dessa forma, sem forma e vazios, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que o homem caiu. Quando o homem caiu, a imagem e semelhança de Deus ficou deturpada nessa criatura, nesse ser humano, e ele ficou sem forma e vazio. Aleluia. Mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, pelo ministério da vida, pelo ministério do Espírito, o homem tem um reencontro com Deus. Aleluia. Nós vemos o homem ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos o homem agora criar forma. Nós vemos o homem olhar para um espelho que é Cristo, porque o Espírito Santo é o único que pode trazer Cristo para nós, é o único que pode nos apontar para Jesus, para que nós ganhemos formas. Aleluia. E nós sermos cheios do Espírito do Senhor. Aleluia. Esse caos dentro de nós, ele é arrumado. Aleluia. Porque o drogado, todas as coisas que as pessoas praticam neste mundo, o apóstolo São Paulo fala. Ele diz assim: o salário do pecado é pecar, pecar, pecar. Quanto mais pecar, pecar até morrer. O salário do pecado é a morte. Esse é o desejo de todo pecador, pecar até morrer. O salário do pecado é a morte, porque ele está deformado. Ele não conhece, aleluia, a graça. Ele não sabe quem é Deus, e ele está sem forma e vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, a esperança brilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque em toda a Bíblia, aleluia, nós vemos o Espírito de Deus trabalhar. Aleluia. Nós vemos o Espírito de Deus trabalhar de uma forma mais profunda. Aleluia. Na época da lei, onde Deus separou profeta, reis e sacerdote, estabelecendo assim o ministério, aleluia, da lei. Esse ministério, Deus separou 3 ungidos: profeta, sacerdote e rei. Louvado seja o nome do Senhor. Somente através
desses 3 ministérios era que o homem poderia se chegar a Deus. Aleluia. Mas existe uma promessa em Joel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa diz: eis que dias virão, aleluia, o Senhor dizendo, em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos profetizarão, vossas filhas terão visões, aleluia, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos também diz que o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, momentos antes dele subir ao céu, ele dá instruções aos seus discípulos. E a Bíblia ali diz que ele passou 40 dias entre eles. 40 dias. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, que ele sabe que ele vai ser assunto ao céu, aleluia, ele dá ordens para eles dizendo: ficai em Jerusalém, porque não muito depois desses dias vocês serão revestidos de poder, virá sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia. Sabe quantos dias durou da ascensão de Cristo para o derramamento no dia do Pentecostes? Apenas 10 dias. Porque do dia da Páscoa, da celebração da Páscoa, aleluia, para o derramamento do Espírito, somam-se 50 dias. Porque a palavra Pentecoste, aleluia, é uma palavra grega. E essa palavra significa 50, 50. Essa palavra em inglês é 50. A palavra Pentecoste em hebraico, em inglês é 50. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em inglês não, perdão, em português é 50, que significa 50. Ou seja, depois do dia da Páscoa para o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, somaram-se 50 dias. Após 50 dias, e o Senhor Jesus esteve 40 dias entre os discípulos. E depois que ele subiu para o dia do derramamento do Espírito, somam-se 10 dias. Eles ficaram 10 dias esperando, 10 dias aguardando. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora veja bem, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, veja o que diz a Escritura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Presta atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, exatamente naquele dia, 10 dias depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, 10 dias depois a promessa de Deus se cumpre, porque o nosso Deus é exato. O nosso Deus, aleluia, ele tem os momentos certos para operar, para agir. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou preparando o seu coração para falar essas coisas? Porque, aleluia, desde este dia que o Espírito Santo veio, como nós lemos aqui no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em que está escancarado, a porta está aberta, a oportunidade está para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. Todas as pessoas hoje têm essa liberdade, porque o Senhor Jesus veio e montou um colégio apostólico, aleluia, e ele deu a sua vida, ele morreu e ressuscitou, aleluia, e ele disse para esperar a promessa que o Pai havia prometido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e tudo isto se cumpriu, e o nome do Senhor seja glorificado em tudo isto. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado. Tem muito a ver com a leitura que nós lemos. Aleluia. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um mover do Espírito. É uma adrenalina espiritual. O livro, quando o Espírito de Deus vem sobre esses homens, aleluia, o Espírito de Deus é movimento, o Espírito de Deus é mover, o Espírito de Deus ele não é inerte, o Espírito de Deus ele não é parado, o Espírito de Deus ele não é estático, o Espírito de Deus ele é dinâmico. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que esses homens recebem o poder do Espírito Santo, aleluia, ninguém mais segura esses homens. Ninguém mais segura esses homens. Quando eles abrem a boca para fazer a primeira pregação, 3.000 almas se convertem. E daí para frente ninguém segura mais, ninguém para mais. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Só que houve uma ocasião, aleluia, em que eles achavam que só quem tinha direito à salvação era os judeus, e Deus precisava fazer algo. Primeiro ele trabalha na vida de Pedro, e depois ele usa este homem aqui que nós lemos essa leitura, o apóstolo São Paulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é este homem? Quem é o apóstolo São Paulo? Louvado seja o nome do Senhor. O seu primeiro nome chama-se Saulo, porque ele era da tribo de Benjamim, e ele tinha maior orgulho do nome dele, porque o nome dele era uma extensão do nome de um rei de Israel que era da tribo de Benjamim, que era Saul. O seu nome é Saulo, e ele tinha orgulho disso, porque a sua tribo, por ser uma das menores de Israel, foi dela que foi levantada um dos reis, aleluia, de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E este homem, aleluia, Saulo de Tarso, a primeira vez que as Escrituras Sagradas encontram ele, é num evento tremendo, é num evento em que tem uma pregação tremenda. Primeiro mártir dos discípulos do Senhor Jesus, ele faz uma pregação extensa, e depois daquela pregação ele contempla milagres. Depois daquela pregação ele contempla milagres, aleluia. E aquele homem precisava de uma testemunha para ele morrer, aleluia. E encontram um jovem chamado Saulo, que já era uma pessoa muito influente, mesmo sendo jovem, porque ele mesmo disse que eu fui criado aos pés de Gamaliel. Era um homem, a sua família era rica, a sua família era próspera, e ele estudou numa das maiores escolas daquela época, e ele teve a oportunidade que talvez muitos não tiveram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E ele tinha autoridade, e ele disse: pode matar, que eu sou a testemunha principal, eu seguro as vestes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto eles faziam aquilo, o apóstolo São Paulo ouviu da boca daquele homem algo que ele não conhecia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto aquela multidão enfurecida apedrejava Estevão, a Bíblia diz que em invocação ele dizia assim: Senhor, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que aquilo mexeu muito com o coração daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E aí, daí para frente, louvado seja o nome do Senhor, houve uma perseguição muito grande. A partir do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, houve uma perseguição muito grande. Aleluia. E o apóstolo São Paulo era uma das principais pessoas que perseguia a igreja do Senhor, perseguia os santos do Senhor, porque ele cuidava que ele estava fazendo uma limpeza. O próprio Senhor Jesus avisa para os discípulos, no capítulo 16 do livro de João, ele diz: vai chegar a mesma hora que qualquer que matar um de vocês vai pensar que está fazendo um serviço para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E o apóstolo São Paulo está enfurecido, com desejo de matar, com desejo de prender,
com desejo de erradicar, com desejo de eliminar aquela que eles consideravam como uma seita, aleluia, porque eles pensavam, o Sinédrio, aleluia, a corte de Israel, a maior corte religiosa daquela época, eles pensavam, nós já matamos o Nazareno, aleluia, e nós vamos acabar com toda a semente, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos uma descrição deste evento, por exemplo, no capítulo 12 do Apocalipse, quando a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o dragão se levantou para matar a mulher, para matar o filho de uma mulher que está grávida, e esta mulher é Israel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher é Israel, porque foi Israel que deu à luz a um filho varão, aquele que haveria de reger as nações com vara de ferro, aleluia. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 12 do Apocalipse, que esse varão, que esta mulher estava grávida, a serpente, aleluia, o dragão estava esperando ela dar a luz, que era para ele tragar esta criança. Nós vemos esse evento, por exemplo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maria, quando está para dar a luz ao Senhor Jesus, o rei Herodes se turbou e pediu para os reis e disse, vão lá e adorem, e depois voltem aqui para mim, lá e adorar. Ele não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar o menino Jesus, porque depois que ele soube que ele foi enganado, ele deu ordem para matar todas aquelas crianças daquela encóstia, pensando que ia matar o menino Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso se espalha por toda a nação, isso se espalha por todo aquele povo, porque eles achavam que era o único povo exclusivo da terra, era o único que servia a Deus. Haja visto que a sua religião era uma religião milenar, louvado seja o nome do Senhor. Só que eles foram levantados, não foi para se engrandecer na terra, eles foram levantados para glorificar o nome do Senhor, e através deles, Deus queria salvar o mundo inteiro. Como não foi possível através dessa nação, Deus redimiu o mundo inteiro, Ele levantou da nação um só, aleluia, e desse um só, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todas as pessoas são redimidas olhando para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! E a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo vai para Damasco, pede cartas, autoridade, e ele está indo para Damasco para trazer manietado. Na leitura que nós lemos aqui está escrito, e no caminho de Damasco ele tem um encontro tremendo, acontece um incidente que ia marcar a vida desse homem para sempre. Acontece um evento que ia marcar a vida dessa pessoa para sempre. Ele se combinou com outras pessoas e ele está enraivado, ele está furioso, aleluia. Ele já andou por todas as encostas, ele já fez muito dos cristãos blasfemar, ele já segurou a veste de muitas pessoas para assassinar cristãos, ele era um exterminador de cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer um que invocasse o nome do Senhor era inimigo do apóstolo São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aí ele diz assim, aleluia, ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Muitas vezes nós pensamos, às vezes a gente pensa em fazer a obra de Deus, mas muitas vezes os obstáculos são maiores do que nós, os desafios são maiores do que nós. E quando nós olhamos para a nossa estrutura, nós dizemos assim, nós não temos condições.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe com a sua estrutura. Saiba que o dono da obra chama-se Jesus. Foi Ele que morreu pela humanidade. Foi Ele que chamou você. Foi Ele que destacou a sua vida. Todos os problemas, todos os obstáculos, tudo aquilo que está no teu caminho, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te dar vitória. Aleluia. Em tudo aquilo que você pensa que você não vai ter saída, que você pensa que você não vai ter como fazer, aleluia, Ele está pronto para te dar vitória. Aleluia. Aleluia. E este homem está indo para Damasco, e os irmãos lá já sabem que ele está indo com uma comitiva para lá. Aleluia. E quando ele tem esse impacto, esse encontro com Cristo, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, ele cai por terra. Aleluia. Ele fica cego. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque muitas vezes, queridos, a gente pensa que as águas vão nos sucumbir. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai ser submergido nas águas. Aleluia, porque elas vêm com muita força para nos destruir. Principalmente quando você firma-se em fazer a obra do Senhor. Saiba que você nunca estará sozinho quando você tomar uma decisão dessas. Louvado seja o nome do Senhor. Seja quem for que estiver enfurecido em sua volta, o Senhor Jesus, Ele é maior do que qualquer inimigo nosso. O Senhor Jesus, Ele é maior do que qualquer obstáculo que se levante na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí o São Paulo diz: e os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Os propósitos de Deus, eles jamais serão impedidos. O próprio Jó, depois de tanto sofrimento, ele disse assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus, Ele está no meio da igreja. Deus, Ele está no meio do seu povo. Deus está no meio daquele que zela pela sua doutrina, que zela pela sua palavra. Deus está no meio daquele, aleluia, que se separa deste mundo. Deus está no meio daquele que sabe, aleluia, que a trajetória dele, por mais que tenha obstáculo, mas ele vai vencer um por um, e todos esses inimigos vão cair por terra. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós lutamos não é com a nossa força. Nós lutamos não é com a nossa força. Aleluia. A nossa maior luta é de joelho. A palavra do Senhor diz que os cavalos se preparam para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Não é a força do homem, não é a força da guerra, não é a força do cavalo, não é a força natural, é a força do Senhor em nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E o apóstolo São Paulo, aleluia, o Senhor, ele diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Depois que o Senhor Jesus deu uma chacoalhada naquele valente, um homem perigoso, um homem ameaçador,
Um homem, aleluia, que achava que era poderoso. Aleluia, quando ele tem um encontro, quando ele tem um impacto, aleluia, com aquele que morreu tão desfiguradamente lá na cruz do Calvário. Todos olhavam para ele e diziam: coitado dele, salvou os outros, mas nem a si mesmo não pôde salvar-se. Aquele que Pilatos disse assim: olha aqui o vosso rei. E eles colocaram uma coroa de espinho nele. Aleluia. Aleluia. Para dizer assim, essa coroa de espinho era um escárnio. Porque eles diziam assim: o nosso rei César, ele tem uma coroa de ouro, mas já que ele diz que é rei, vamos colocar nele uma coroa de espinho. Aquilo era um escárnio tremendo. E ele morreu tão desfiguradamente. Aleluia. E todos pensavam que ali era o fim de um ministério. Ali era um fim, aleluia, de uma dispensação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. E aquele acontecimento foi notório, não somente em todas aquelas encostas, mas o mundo inteiro hoje sabe. Aleluia. E o mundo inteiro hoje, aqueles que se opõem ao Senhor Jesus, eles sabem que existe um povo aqui na terra, aleluia, que testifica dele. E eles sabem que um dia eles vão estar de cara a cara com ele. Glória a Deus, nome, Jeová. Aleluia. Quando o apóstolo São Paulo tem um impacto, sente o fulgor daquela luz, Aleluia. aquele homem valente cai por terra. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, o desprezado. Ele disse: Jesus o Nazareno. O nome Nazareno é de desprezo. O apelido de Nazareno nele é de desprezo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Toda vez que você vê o nome Nazareno, é um nome de desprezo, é um apelido de desprezo pela cidade que ele era. Só que o apóstolo São Paulo sentiu o drama. Só que o apóstolo São Paulo foi impactado. E todos lá em Damasco já sabiam. Porque quando ele disse: entra em Damasco e vai ser dito o que você tem que fazer. Quando ele vai até Ananias, ele disse: Ananias, vai à rua chamada direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Ele disse: Senhor, nós aqui temos ouvido falar que esse homem é uma peste. Este homem é perigoso. Jesus, pelo amor de Deus, esse homem não. Esse homem é terrível. Aleluia. O senhor não sabe o que esse homem já fez por aqui. Aleluia. E agora mesmo, ele está vindo com cartas para prender e maniatar todos aqueles que invocam o teu nome aqui em Damasco, para levar preso para Jerusalém. Oh, meu irmão, como é que a gente pode querer ensinar Deus? Como é que a gente pode se opor ao Senhor? Aleluia. Está falando com Deus como se ele não soubesse de nada. Aleluia. E o Senhor Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Este me é um vaso escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa é a história do apóstolo São Paulo. Um homem que escreveu 13 cartas. Um homem que foi, ele mesmo disse: eu fui nomeado doutor dos gentios. Um homem que através das suas cartas, aleluia, multidões e multidões no mundo inteiro têm se convertido ao Senhor. Aleluia. Nós podemos dizer, talvez da forma que o apóstolo São Paulo morreu, talvez nem ele pensasse que haveria uma repercussão tão grande a respeito do ministério dele, porque Deus é fiel. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, o apóstolo São Paulo passou. Nunca mais ele vai vir aqui nessa terra pregar o evangelho. O que vai repercutir é aquilo que ele fez. Agora Deus conta comigo e com você. Aleluia. Deus conta comigo e com você. Meu irmão e minha irmã, não negligencie a obra do Senhor. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, o tempo está passando.
Aleluia. Meu irmão e minha irmã, é hora de você se desprender. Breve, a trombeta vai soar. Eu faço uma pergunta retórica para você. Você tem certeza da sua salvação? Você pode até verbalizar isso e dizer, eu tenho. Mas talvez dentro do seu interior, você possa dizer assim, eu tenho dúvidas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, assim como Ele chamou o apóstolo São Paulo, Ele chamou todos nós. Porque apesar do apóstolo São Paulo ter morrido, o Espírito Santo ainda está na terra. Aleluia. A Bíblia diz que ainda há um que resiste até que do meio seja tirado. O Espírito Santo, Ele irá com a igreja, mas a igreja ainda não foi arrebatada. Por isso, Deus manda falar conosco, com você nesta noite. Levante-se, desprenda, aleluia, desgarre deste mundo, aleluia. A mulher de Ló, Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. E ela era uma amante deste mundo. Talvez você viva no seu conforto, talvez você viva no seu consolo, aleluia. Talvez você nunca pensou nas pessoas que estão ao seu redor, aleluia. Mas foi exatamente para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para simplesmente fazer número. Deus nos chamou para pregoar a sua palavra, aleluia, para anunciar a sua palavra, para ser testemunha viva, para ter um testemunho vivo. Aleluia. João Batista disse para os judeus que iam até ele disse, procurai produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós, temos por pai a Abraão. Porque ele disse, eu digo que até mesmo dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma palavra simples, sem estardalhaço. Aleluia, talvez você, quem sabe até esperou aqui um estardalhaço. Não, é uma palavra simples, mas é uma palavra bem objetiva. Levante-se, porque Deus quer usar a sua vida. Comece a jejuar, comece a orar, comece a buscar o Senhor todos os dias, continuamente. Você pode dizer assim, irmão, eu tenho feito isso. Continue fazendo. Aleluia, continue fazendo, continue buscando a presença do Senhor, continue comendo esta palavra, lendo ela todos os dias. Glória a Deus. Porque Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, quem sabe para mudar na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro. Você não sabe aonde Deus quer levar você, você não conhece a dimensão do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você não conhece a dimensão do Espírito Santo. Coloque-se na presença do Senhor e você vai ver como Deus vai usar a sua vida para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa é essa palavra que acabamos nós de ouvir. Queridos, eu fico radiante quando eu me deparo com palavras desta maneira. E principalmente esse capítulo tem um versículo de número 3, que isso me intriga muito. Porque quando nós olhamos e ouvimos falar do Paulo, quer dizer do Saulo, quando ainda Saulo, Glória a Deus. no nosso pensamento, na nossa concepção, era um homem ruim, era um homem horrível, era um homem sem temor, era um homem sanguinário por conta da sua ruindade. E quando você vai ler esse capítulo, logo no começo você vê que não era isso. O Saulo, ele era uma pessoa zelosa. Foi isso que ele falou. Eu creio que foi por conta do zelo de Paulo que Deus escolheu ele para fazer a sua obra. Para fazer a sua obra. Deus nos escolheu, Ele te escolheu, irmão, pelo zelo que você tem para com a obra de Deus. É tanto que a Bíblia diz que nós somos um povo zeloso e especial de quê? De boas obras. No verso 3,
na leitura, quanto a mim, o Paulo falando, sou varão judeu, nascido de Tarso, da Sicília, mas criado na cidade aos pés de quem? De Gamaliel, um homem muito sábio. Glória a Deus. E ele ainda diz ainda, instruído conforme a verdade da lei, está vendo? E de nosso pai, e zeloso. Para quem? Ele era zeloso para com quem? Não, irmão. Ele era zeloso para com Deus. A palavra diz. Ele dizendo, e zeloso para com Deus. Foi por isso que Deus escolheu Paulo. Pelo zelo que ele tinha. Pelo homem sincero e verdadeiro que ele era para fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. Isso é muito bom. Leia uma Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é uma bênção na nossa vida. Nós vamos aprender muito através da Bíblia. Ontem estávamos visitando uma pessoa, como já contei aqui essa noite, e o conselho que damos a ele era para que ele se regrasse através da Bíblia Sagrada. Queridos, e hoje ele me mandou um zap agradecendo, irmãos, a nossa visita lá. Ele falou que se sentiu muito bem essa noite, dormiu bem, e na outra noite não tinha dormido, dormiu bem, dizendo como que se fosse um peso que saiu das costas dele. Não estava bem com a esposa, passou a ficar bem com a esposa, aleluia. Ajudou até a esposa a fazer bolo. Aleluia! Louvado seja Deus. É gratificante, irmão, fazer a obra de Deus, e Deus trabalha na vida do seu povo. Queridos, eu na terça-feira eu falei aqui que eu ia contar um testemunho. Eu quero abreviar, quero ser bem sucinto nas minhas palavras, para não tomar muito tempo. É que eu falei que ia falar no sábado, mas ontem eu lembrei, as horas estavam se passando, deixei para hoje, as horas se passou de novo. E se eu for deixar para depois, vai se passar de novo. Espere só um pouquinho, eu quero contar um testemunho de um livramento que o Senhor me deu essa semana que passou. Aleluia! Deixa eu contar direitinho para vocês, para que vocês possam entender como que foi a coisa. Aonde eu moro, eu tenho uma escada que sai da minha casa para os quartos, que dá acesso aos quartos. E já quase 20 anos que moro naquela casa com aquela escada. Moro mais tempo, mas sem escada, que era só a casa de baixo, mas com a escada aproximadamente uns 20 anos. Nunca tive imaginação nenhuma sobre nenhuma das escadas que tenho ao acesso da minha casa, como essa para os quartos e uma outra do corredor para a garagem. E uma semana atrás, irmão, eu saindo do quarto, quando cheguei no pé da escada, eu olhei para a escada e algo tocou em mim e veio um pensamento assim: se alguém trupicar daqui e descer de cabeça, bate com a cabeça naquela parede e já era. Me veio esse pensamento. Por que não sei? Os irmãos que têm dom de discernimento, depois discernem tudo isso. E se passou. No final da semana, eu descendo no sábado passado, eu descendo a escada, estava jogando água no carro, na garagem. E quando eu fui descer a escada do corredor para a garagem, o mesmo pensamento na outra escada: se alguém tropicar daqui, vai descer lá embaixo, vai largar a cara lá embaixo, ainda está o carro na frente, ainda pensei até assim, vai bater com a cabeça no carro e vai morrer. Irmãos, por que esse pensamento? Nunca tive pensamento desse jeito. E isso foi no sábado passado, sem ser esse que passou agora o outro. Na próxima segunda-feira passada, irmão, eu chegando já tarde, já quase umas 5 horas, eu já ia dar umas 6 horas, né, irmão? Quando eu subi, falei: amor, eu vou descansar um pouquinho, que eu estou muito cansado. Acordo muito cedo e estava muito cansado. Subi, dei um cochilo, porque a gente, quando fica velho, já não dorme mais.
É só um cochilo, já tá bom. Dei um cochilo, levantei, fiquei por ali. Fiz algum exercício no quarto mesmo. Estão percebendo que estou ficando light, né? E foi descer a escada. Irmão, não me pergunte como. Eu escorreguei naquela escada, irmão, que eu nunca escorreguei. E realmente eu ia cair de cabeça. Mas o meu Deus é fiel. Aleluia! O meu Deus Glória é a Deus. Glória a Deus! O meu Deus me deu mais alguns dias de vida na terra. Quando eu vi que eu ia cair de cabeça, estava caindo de cabeça, estava com algumas coisas na mão. Voaram tudo longe. Eu me fiz aqui entre uma parede e outra para não cair. Aí quando eu me fiz aqui entre uma parede e outra para não cair de cabeça, os dois pés escorregou com tudo e bati sentado na escada. Bati que ali travei. E vocês pensam que eu bati e fiquei parado? Fiquei caindo de degrau em degrau. Pá, pá, pá. Que eu vi que eu ia descer, fazer até a curva da escada. Deus me deu sabedoria, eu pus o pé na parede assim e ali me segurei. Mas já estava doído tudo, irmão. E já estava até sem fôlego. Já estava até sem fôlego. Aconteceu isso. Mas deixa eu falar o melhor. A noite antes de acontecer isso, que foi ao domingo, a noite que hoje faz 8 dias, já perto de levantar, perto das 3 horas, eu tive um sonho, que eu estava andando, tipo fosse o interior, e ali começava uma grande tempestade, uma ventania muito grande, e começava aquela poeira, a ponto de que eu não via mais nada. Para ter uma poeira daquela só sendo no Piauí. Uma poeira forte. E começava a voar folha de mato, papel, só via aquilo. Aí daí a pouco eu ouvia uma voz, é a vinda de Jesus. E quando eu ouvia aquela voz, a vinda de Jesus, aí eu começava a vinda de Jesus e começava a subir da terra. E eu comecei subindo, mas subi muito. Sumi da terra. Não vai perguntar se eu vi o céu, que eu não vi não. Tem um monte de gente aí dizendo que foi pro céu, viu o céu. A Bíblia diz que ninguém entrou lá. Mas tem um bocado de gente vendo o céu antes dele, né? Felizmente alguém me perdoe. Se alguém quiser achar que eu sou incrédulo, pode achar, não tem problema. Mas eu não acredito que ninguém foi pro céu e nem vai antes do dia. Eu não vou acreditar nunca. A Bíblia não mostra, não diz isso. Eu vou pela palavra de Deus. Então eu não fui pro céu não, viu? Eu só fui um tantão. E em tudo que eu estava subindo, eu lembro que eu estava com as mãos assim, dizendo: glória a Deus, Jesus está voltando. Glória a Deus, Jesus está voltando. É só que eu falasse. E quando eu subi da terra, irmão, não via mais nada, e só aquela alegria. E no meu pensamento em subir era chegar na Cidade Santa. Eu querendo ver a Cidade Santa. Aleluia! Querendo ver a Cidade Santa. Mas não cheguei a ver também não, irmão. Não me pergunte como que é. Logo eu percebi que eu estava descendo de novo. Descendo. E quando eu já estava na altura, eu comecei a ver a terra. E na terra, quem eu vi? O filho dele, o João. E mais 2 jovens que congregou comigo lá no Jacuí. Um era aquele menino que vocês conhecem, que congregou uns dias aqui conosco, o Jefferson. E o outro é o filho da Marina. Ele já esteve aqui também, o João Pedro. Eu vendo os 3 andando. E nisso eu estava meio perto e eu começava a gritar: João, vem que Jesus está voltando. Vem que Jesus está voltando. Aí a única palavra que eu lembro que o João falou para mim foi isso: seu Veraldo, não é hoje não. Não é hoje não. É só isso que eu lembro. Ele falou mais uma outras coisas, mas eu não lembro. Então, na minha interpretação, o que é que eu achei? Que Jesus, que é como se fosse Deus usando João para dizer: seu Veraldo, poderia ser a vinda de Jesus para você hoje, mas ele vai te dar mais alguns dias na terra, não vai ser hoje não. O que eu interpretei foi isso, irmão. Agora, se alguém que tem dom de interpretar melhor,
Indica. O senhor tem que pregar evangelho para algumas pessoas que estão por aí que o senhor não está dando atenção. E outra coisa também é o seguinte, uma profecia certa, essa é correta. Um dia você vai morrer, não sei quando. Sim, mas não foi segunda-feira não. Não foi segunda. Então eu creio, irmão, que foi um grande livramento que o Senhor me deu. Ali já estava demonstrando que eu estava subindo. Mas não foi aquele dia. O Senhor me deu um grande livramento. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei todo e ainda estou um tanto doído. Faltou pão um bocado de dia das padarias. Mas Deus tem me dado vitória. Graças a Deus. E aqui estou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que foi Ele que me livrou. Se eu tivesse ido de cabeça, quem já foi na minha casa sabe que a escada não é tão pequena. Tem uma descida até boa. Se eu bato de cabeça naquela parede, a primeira coisa que ia era o pescocinho. Se quebrava e ia embora com um peso desse, com impacto. Então Jesus já teria vindo para mim, né? Mas ainda estou aqui com vocês. Mas agora, como o irmão Branco falou, um dia eu vou. Eu não sei quando, mas um dia eu vou. Vai. Todos um dia vamos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe nossos irmãos. Essa é a profecia mais certa que existe. É que um dia nós vamos. Queridos, nossos trabalhos continuam normalmente. Terça-feira nós temos ensino da palavra de Deus. Eu convido os irmãos para estarmos aqui, irmão, aprendendo da palavra de Deus. Não deixe o pastor ficar aqui só com alguns irmãos. Venha, irmão, ouvir a palavra de Deus. Ao vivo, hein? É ao vivo. Está sendo transmitido, graças a Deus tem sido uma bênção. Tem bastante gente de fora assistindo o nosso trabalho, né? E tem sido uma bênção. Graças a Deus, nós temos falado aqui não de outro assunto a não ser da palavra de Deus. Tenho repartido junto com os obreiros aqui da casa do Senhor. Eu não tenho costume de querer só eu falar, não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui para trabalhar junto com os meus companheiros, né? Junto com eles. E eu faço tudo para que venha dividir. Nós estamos falando num assunto sobre oração, irmão. Já vai três terça-feiras. E agora, na próxima terça-feira, iremos continuar a falando sobre o assunto da oração. E eu convido vocês, irmãos, venham para nós lermos a Bíblia. Não é outra coisa. Nós não vamos ler nenhum gibi aqui, a não ser a Bíblia Sagrada. Aleluia! Tá bom? Então eu convido vocês para estar aqui conosco. Que Deus abençoe. Quarta-feira temos círculo de oração. E vai ter uma irmã que vai vir pregar quarta-feira. E na quinta-feira também, irmão, tem uma irmã que vai vir pregar aqui na quinta-feira. Essa irmã é a irmã Quitéria, a esposa do irmão Davi, tá? Ela vai pregar aqui quinta-feira e vocês venham. E o dirigente do nosso culto na próxima quinta-feira é o nosso irmão Diácono Marlene. Amém? Venham quinta-feira para que estamos aqui. E sexta-feira temos a oração também. Queridos, hoje está aniversariando a nossa irmã Lundinha. Irmã Lundinha aniversaria hoje, né, pastor? Amanhã, né? Nossa irmã Lundinha faz aniversário amanhã. Essa semana a nossa irmã Edjane também fez aniversário. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Muitos anos de vida para você. Que Deus continue. A Thaís foi também ontem, né? Sexta-feira? Quarta-feira, Thaís também. Deus abençoe. Muitos anos de vida. O mês de abril, irmão, muita gente bonita tem feito aniversário. É uma bênção, né? Tudo bonito. Dia 16, né? Dia 16 a Edjane fez. Graças a Deus. É uma bênção. Vai fazer. Ah, vai fazer dia 16, né? Ah, Edjane vai fazer dia 16. Você que tinha feito já. Dia 16 vai fazer aniversário também. E que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Ficamos nós de pé e terminamos nosso com oração. Eu quero convidar o nosso irmão Claudemir. Venha fazer essa oração final, meu querido, para irmos aos nossos lados. Queridos, continue orando pelos nossos irmãos necessitados. Continue apresentando a vida do meu sobrinho, do Esdra. Ele já começou a fazer a hemodiálise, está fazendo a hemodiálise.
Continue orando pelo Creito, aquele rapaz jovem, Senhor, que visitamos ontem, para que Deus... Em nome de Jesus. Santo, bendito, eterno Deus, Jesus maravilhoso, te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia sobre nossas vidas, por esse culto maravilhoso, Senhor, tem falado nos nossos corações. Pai, que Deus abençoe os teus filhos que aqui estiveram presentes, também aqueles que não puderam vir, pois tu sabe a situação de cada um, Pai querido. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que tu nos deste, também, Senhor, por este domingo, pela manhã, por a tarde e por a noite que o Senhor nos deu. Deus, te agradecemos em tudo. Leva-nos em paz, Pai, para os nossos lares. Também, Senhor, abençoa, Senhor, todos os aniversários desse mês de abril. Coloca a tua mão santa, abençoada sobre cada um, dando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Nós te pedimos, Jesus, em nome do teu Filho Santo, bendito, eterno e amado, para todos sempre. Nós te agradecemos. Amém, amém. E amém, Senhor Jesus. Receba uma bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, um sono reparador e uma boa semana.